Shabbat Shalom. Estamos no quinto mês e no primeiro Shabbat deste quinto mês. Ana? Shalom, irmão, Shabbat Shalom. Para dar início aqui, eu vou ler aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Eterno virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Bom, então hoje nós vamos falar a respeito disso. Você pode me perguntar disso o quê? Né? Então eu vou pedir para a irmã Ana que leia o primeiro versículo de novo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Eterno virá como ladrão de noite. Bom, aí nós aprendemos duas coisas. A primeira é que o Mashiach está querendo dizer é que nós temos que estar, como ele diz na oração lá, orando e vigiando. Orando o quê? Vigiando o quê? Vigiando os sinais do tempo. Por exemplo, nós moramos aqui há 1 ano e pouco. Eu já sei que quando venta para lá, vai chover. Quando venta para cá, não. Né? Ou ao contrário? É o contrário. É ao Mas contrário, tudo bem. mas tudo bem. Vocês não sabem onde é o lá e o cá, né? Então, isso já é o que o Mashiach diz ali. Você sabe o sinal do tempo. Tem uma outra parte que é dito, né, no que vocês chamam de Velho Testamento, em que se anoitecer avermelhado, vai ser não sei como no dia seguinte, se não sei o quê. Então, sobre esses sinais, ele não teria necessidade nenhuma de conversar, de falar, de explicar, porque todos nós... Já sabe, né? Se o tempo fica nublado, a gente já tem mais ou menos a ideia de que a chuva é quase certa, né? E assim por diante. Então, eu estava até pensando em gravar lá dentro, porque até pouco tempo atrás estava uma ventania aqui, aí nós não entendemos o que nós estamos falando, porque ia captar tudo bem. E aí ele diz, lê o finzinho aí do primeiro, depois que ele fala dos sinais do tempo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Eterno virá como ladrão de noite. Observem, uma outra dica. Com certeza, as coisas finalmente, os últimos dias, não da terra, mas desse povo que vive aí, será à noite, no início. Como o ladrão que vem de noite. Ou seja, por quê? Ele diz, quem estiver em cima da casa, que desça, mas não pegue nada dentro. Se tiverem dois no campo,
um venha, né? Porque o outro não, talvez não fosse crente, né? Se vocês, enfim, e sai aí correndo e subai os montes. Tudo isso se presume que ocorra de dia. Não vai ter homens trabalhando em cima do telhado de noite. Não. Né? Nem na lavoura. Então, é uma dica que eu levo como muito séria para a questão de que, e realmente, os soldados invadiram Jerusalém no ano 70 pela manhã. Agora, virá como ladrão da noite. Ele poderia dizer apenas virá como ladrão, que ninguém espera um ladrão chegar. Mas ele está falando como ladrão da noite. Então nós podemos imaginar que o início dessa última fase, que seria a grande aflição, ela será iniciada à noite, não de dia. Embora, é claro, os dias que antecederão já serão terríveis, mas o terrível mesmo vai começar uma noitinha, ou à noite mesmo, que aí vai estar todo mundo dormindo e ninguém está esperando um ladrão. Então, isso é para dar entrada numa coisa que eu tenho falado muito e que as pessoas parece não, elas passam direto, não entendem e continuam acreditando na besteira que aprenderam, que é o fato de que primeiro existe a grande tribulação e depois vem a grande aflição. Não é ao contrário. Porque se a grande aflição fosse o tempo em que os ignorantes dizem que o anticristo vai reinar 3 anos e meio, que depois tem 3 anos e meio de grande tribulação, então daqui para frente nós já teríamos 7 anos. Tem gente aí esperando o anticristo? Eu sou o anticristo. A Eliane é anticristo. Eu também sou. Entendeu? Por quê? Porque todo aquele que não crê no mito criado por Roma é anti o mito de Roma. Se nós vamos voltar para o início das histórias ali do que vulgarmente se chama Segundo Testamento, ou Novo, nós vamos ver Shaul falando que o anticristo já estava entre eles. Agora observe bem, nem existia o Cristo. Faltavam 5 séculos para o Cristo surgir. Surgir não, né? Porque ele era um boneco. Mas Shaul diz que o anticristo já estava entre eles. Então esses que estavam entre eles, que ele chama de anticristo, seriam aqueles que não aceitam a Jesus Cristo. Porque naquela época não tinha Jesus Cristo. Naquela época só tinha Mashiach, Yahushua. Então, por exemplo, os fariseus eram anticristo, só que não anticristo, anti-Mashiach. E muitos outros. O povo era anti-Mashiach. Por quê? Porque o povo
não cria. Então, meus irmãos, sabe, o buraco é tão mais embaixo que é muito difícil alguém encontrar. Porque se seguir com esse pensamento, as profecias perdem o sentido. Quando é que começaria a grande tribulação? Tribulação? Tem lá os sinais que foram colocados, né? E um era a caída, né, da cidade. A queda de Damasco. Isso, a queda de Damasco. Começou em... de 2011, março de 2011. Então, com a queda dessa cidade, começou essa grande tribulação. Isso. Agora vai dar início à grande aflição. Já deu. Né? Começou já do ano de 2019 com a falsa pandemia. Então, né, ninguém pode negar a situação que o mundo está vivendo hoje. Né? Então vejam, a partir do momento que você lê Mateus 24, na sequência dele, você jamais vai voltar a dizer que a grande aflição é antes da tribulação. Porque o próprio Mashiach diz: mas não fiquem assustados, porque tudo isso tem que ocorrer. Peraí, se está falando ali que no findar da grande tribulação seria a virada da taça da ira, né, de Arro, como assim? Mas não fiquem preocupados, porque isso vai acontecer. A virada da taça de Arro vai ser nem imagino. Entendeu? Então, se vocês conseguirem entender isso, já vai mudar um pouco a sua cabeça. Já vai tirar da tua mente o arrebatamento, já vai tirar da sua mente que o Mashiach é Deus. Por quê? Porque ele não virá como Deus. Ele virá como rei. E súdito de Ahu. Então tudo se modificaria, né? Se você simplesmente parasse para ouvir e lesse o capítulo 24 de Matitiahu. Não estou nem te pedindo para você ler a profecia toda. Porque se você ler a profecia toda, então você vai se sentir o mais burro do mundo. Agora eu gostaria que vocês aí dessem alguns pareceres. Alguma coisa? Bom, vamos falar da real, assim, né? O que acontece agora, o que faz as pessoas desencaminharem realmente. A profecia você pode dizer, é muito profunda, é complicado de entender a palavra e não sei o quê, mas ninguém pode negar o tempo em que nós estamos vivendo. E se existisse o tal arrebatamento, se existisse essa historinha da carochinha toda, vocês estão aqui ainda. Esses que se dizem salvos e que foram salvos e que estão remidos e que entrou para a igreja, aceitou Jesus e foi batizado e parou de beber e de fumar e hoje está salvo. O que você está fazendo aqui ainda? Seu Jesus não te arrebatou.
Eles falam que antes da grande tribulação, a grande tribulação começou em março de 2011. Onde que está o arrebatamento? Então, assim, alguém aí me diz que desapareceu alguém do lado dele. É assim, né? Essa fantasia aí que o povo costuma até retratar em filmes. As pessoas vão desaparecer. Eu não ouvi nenhum relato de alguém que desapareceu assim. Né? Tá aqui, por exemplo, o Sérgio tá aqui do meu lado, de repente ele some. Então, assim, essa ilusão, né? É uma ilusão. Não tem outro jeito, tá? Porque vocês não vão a lugar nenhum. Ninguém vai a lugar nenhum, porque está escrito na palavra que Terra. Como é que fala? Que se não fosse por causa dos escolhidos, né? Que esses dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Você não sobraria ninguém. Porque senão não sobraria ninguém. Ué,